O barulho da porta batendo ainda ecoava pela casa, quando senti meu peito apertar de um jeito que já conhecia bem. Osvaldo havia saído mais uma vez, sem explicar onde ia, sem dizer quando voltava, me deixando ali na cozinha com a janta pronta, esfriando no fogão. Aos 63 anos, eu já devia estar acostumada com isso, mas tem coisas que a gente nunca se acostuma de verdade, só aprende a engolir calada. Comente se você já passou por alguma situação assim, e me fale de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir para me ajudar. Voltando à nossa história, meu nome é Valdirene, moro aqui em Uberlândia há mais de 30 anos, numa casa simples que herdei da minha mãe, no bairro Santa Mônica. É uma casa pequena, mas sempre foi nosso lar, onde criei meus 2 filhos praticamente. Ronaldo, que hoje tem 32 anos, trabalha numa distribuidora de bebidas e é casado com a Keila há 5 anos. Fabrício, o mais novo com 28, é motorista de aplicativo e mora com a Cristiane, que está grávida do primeiro neto deles. Osvaldo sempre foi assim, um homem que ia e vinha quando queria, que tratava a casa como pensão e a mim como empregada. Mas naquela noite de quinta-feira, quando ele saiu batendo a porta depois de gritar comigo porque a cerveja tinha acabado, algo diferente aconteceu dentro de mim. Uma revolta surda, que vinha crescendo há meses sem eu perceber direito. Fui limpar a mesa da janta como sempre fazia quando meu olho caiu na carteira dele esquecida em cima da cadeira. Osvaldo nunca esquecia a carteira. Era grudado nela como se carregasse ouro. Olhei para a porta, escutei o barulho do carro dele se afastando, e uma curiosidade estranha tomou conta de mim. Em 35 anos de casamento, eu nunca tinha mexido nas coisas dele. Sempre respeitei o espaço dele. Mesmo quando ele não respeitava o meu, peguei a carteira com as mãos tremendo. Dentro tinha as coisas normais, documentos, alguns trocados, foto velha nossa do casamento toda amarelada. Mas no meio dos papéis, encontrei algo que fez meu coração gelar. Um cartão de banco que eu nunca tinha visto antes, de uma agência diferente da nossa. Como ele tinha uma conta que eu não sabia, anotei os números numa folha de papel, guardei tudo no lugar e fiquei ali parada, sentindo que alguma coisa muito importante tinha acabado de mudar na minha vida. Os dias seguintes foram estranhos. Eu tentava agir normal, fazer as tarefas de casa, conversar com os filhos quando ligavam, mas aquele cartão ficava martelando na minha cabeça. Osvaldo voltou no sábado de manhã, como se nada tivesse acontecido, pedindo café e reclamando que não tinha pão francês. Eu servi ele em silêncio, observando cada gesto, cada palavra, me perguntando quantas outras mentiras eu não sabia. Foi na segunda-feira que tomei coragem de ir até o banco. Falei com o gerente e expliquei que era esposa do Osvaldo e que precisava de informações sobre a conta dele. O rapaz foi educado, mas disse que só poderia mostrar extratos se eu fosse titular da conta ou tivesse procuração. Saí de lá frustrada, mas não desisti. Lembrei que a dona Marlene, minha vizinha de anos, trabalhava no Banco Central da cidade. Talvez ela pudesse me ajudar. Marlene me recebeu, com aquele jeitinho cuidadoso, de quem já entendeu que a coisa era séria. Valdirene, você tem certeza que quer saber? Às vezes é melhor deixar algumas coisas quietas, ela disse, mexendo no computador. Mas eu insisti. Disse que precisava saber a verdade. Não importava o quanto doesse. Ela fundo e me mostrou a tela. A conta tinha mais de 80 mil reais, com depósitos regulares há quase 10 anos. 80 mil reais, enquanto eu contava centavos para comprar remédio. Cortava gastos para pagar as contas da casa. Ele tinha 80 mil reais escondidos de mim. Senti as pernas bambearem. Tive que me apoiar na mesa da Marlene para não cair. Tem mais, ela disse, baixinho, mostrando outros extratos. Tem saques regulares, sempre no mesmo dia do mês, sempre o mesmo valor, R$ 1.500. Voltei para casa naquela tarde como um fantasma. Osvaldo estava assistindo televisão, cerveja na mão, como se nada no mundo pudesse abalar sua paz. Preparei o jantar mecânica, lavei a louça mecânica, fui deitar mecânica, mas na madrugada, quando ele dormia roncando ao meu lado, fiquei olhando para o teto,
calculando quantas coisas a gente podia ter feito com aquele dinheiro. Quantas vezes eu deixei de comprar roupa nova, quantas vezes menti para os filhos dizendo que não precisava de nada para não pesar no orçamento deles. Na manhã seguinte, Osvaldo saiu cedo. Como sempre, fazia às terças. Disse que ia resolver umas coisas na cidade, que voltava de noite. Eu conhecia essa rotina. Ele sempre sumia às terças e voltava com cheiro de perfume barato e desculpas prontas. Mas dessa vez, em vez de ficar em casa, lamentando, decidi seguir. Peguei o ônibus para o centro, o coração batendo descompassado, sem saber direito o que estava fazendo. Vi o carro dele parado na frente de um prédio residencial no bairro Martins, um lugar que eu nem sabia que ele conhecia. Longe, escondida atrás de uma árvore, me sentindo ridícula, mas incapaz de ir embora. E então ele apareceu na varanda do terceiro andar, abraçado, com uma mulher loira, bem mais nova que eu, os dois rindo como se fosse um casal apaixonado. Fiquei ali parada, vendo meu marido de 35 anos beijar outra mulher na boca, acariciar o rosto dela, como não fazia comigo há anos. A dor no peito era física, real, como se alguém tivesse enfiado uma faca e estivesse torcendo devagar. Mas junto com a dor, veio uma raiva fria, calculada, que eu nunca tinha sentido antes. Peguei o celular e fotografei tudo. Depois voltei para casa sem fazer barulho. Quando Osvaldo chegou naquela noite, com a desculpa de sempre sobre problemas no trabalho, eu estava na cozinha fazendo tricô, aparentemente calma. Ele falou sobre o dia difícil que tinha tido, sobre como estava cansado, sobre como às vezes precisava ficar até mais tarde resolvendo questões importantes. Eu concordei com tudo, disse que entendia, ofereci um chá para ele relaxar. Mas por dentro, algo tinha mudado para sempre. Era como se uma Valdirene nova estivesse nascendo. Uma que não ia mais engolir mentiras e fingir que não via por 35 anos. Eu fui a esposa que não fazia perguntas, que aceitava tudo calada, que colocava a paz da família acima da minha própria dignidade. Mas agora, com as provas na mão e a verdade doendo no peito, eu sabia que não ia mais conseguir viver dessa forma. Osvaldo não fazia ideia, mas enquanto ele dormia tranquilo ao meu lado, eu estava planejando algo que ia mudar nossas vidas para sempre. Os dias seguintes passaram como se eu estivesse vivendo duas vidas ao mesmo tempo. De manhã, era a Valdirene, de sempre. Levantava cedo, preparava o café do Osvaldo, lavava roupa, cuidava da casa, mas por dentro, uma outra mulher estava crescendo. Uma que fazia planos e tomava notas de tudo que via. Comecei a prestar atenção em cada detalhe, em cada mentira pequena que ele contava, em cada vez que o telefone tocava e ele saía para atender longe de mim. Na quarta-feira, quando ele disse que ia no médico fazer uns exames de rotina, eu já sabia que era mentira. Peguei o telefone da casa e liguei para a clínica que ele sempre frequentava. Dona Valdirene, o senhor Osvaldo não tem consulta marcada hoje não, disse a recepcionista. Na verdade, faz uns 3 meses que ele não vem aqui. Desliguei, com um coração apertado, mas também com uma certeza cada vez maior de que precisava descobrir toda a verdade. Foi assim que comecei minha investigação particular. Toda vez que Osvaldo saía, eu mexia nas coisas dele com mais cuidado. Anotava tudo num caderninho que escondi no fundo do guarda-roupa. Descobri recibos de restaurantes caros, comprovantes de presentes que nunca me deu, números de telefone anotados em papéis amassados. Cada descoberta era como um soco no estômago, mas eu continuava cavando, porque agora eu precisava saber tudo. O momento que mudou tudo aconteceu numa tarde de sexta-feira. Osvaldo tinha saído dizendo que ia jogar sinuca com os amigos, rotina de toda sexta há anos. Eu estava arrumando o quarto quando o telefone fixo tocou. Era uma voz de mulher, jovem, nervosa. Alô, o Osvaldo tá aí? É da imobiliária, sobre o apartamento que ele está comprando. Meu sangue gelou. Que apartamento? Perguntei, fingindo que sabia do assunto. A esposa dele? Que bom. Ele disse que a senhora já sabia. É o apartamento de 2 quartos no residencial IP Roxo, aquele que ele está financiando. Desliguei o telefone com as mãos tremendo, tanto que mal consegui colocar o fone no gancho. Apartamento, financiamento, com que dinheiro? Durante 35 anos de casamento,
A gente sempre sonhou em ter uma casa melhor. E eu sempre ouvi que não tinha condições, que precisávamos economizar, que não era o momento certo. E agora descobria que ele estava comprando apartamento às minhas costas. Naquela mesma tarde, peguei o ônibus e fui até o residencial IP Roxo. Era um conjunto habitacional novo, bem localizado, com apartamentos bonitos que custavam no mínimo uns 180 mil reais. Na portaria, conversei com o porteiro, inventei uma história sobre estar procurando apartamento na região. Tem um senhor aqui que está terminando de comprar um apartamento para o filho, ele disse. Senhor Osvaldo, homem educado, sempre vem com uma moça loira, devem ser noivos. A moça loira, a mesma que eu tinha visto na varanda. Quando cheguei em casa, Osvaldo já estava lá, tomando cerveja e assistindo futebol, como se fosse o homem mais honesto do mundo. Olhei para ele e vi um estranho, alguém que eu achava que conhecia, mas que na verdade era um completo desconhecido. Como foi o jogo de sinuca? Perguntei, testando. Foi bom, ganhei umas e perdi outras. Ele respondeu sem nem olhar para mim. Mais uma mentira para a lista que estava crescendo no meu caderninho. Foi no domingo seguinte que a situação ficou ainda pior. Naldo veio almoçar em casa com a Keila, como sempre faziam no primeiro domingo do mês. A Keila, desde que casou com meu filho, sempre teve um jeito meio snob de falar, como se fosse melhor que a gente, mas naquele dia ela superou a si mesma. Valdirene, ela disse, enquanto eu servia a comida, você não acha que já está na hora de você se cuidar melhor? Mulher casada não pode se desleixar assim, né? Não, sogro. Osvaldo riu, concordando com ela. É verdade, Keila. Eu sempre falo isso pra ela. Mas você sabe como é. Mulher teimosa. Senti meu rosto esquentar de raiva e vergonha. Olha, estava eu, descobrindo traição, atrás de traição. E eles me humilhando, na minha própria casa. Talvez, se você fizesse uma academia, pintasse o cabelo, comprasse umas roupas mais bonitas, continuou aquela, o casamento de vocês ia melhorar, né? Ronaldo não disse nada, só ficou olhando para o prato, claramente desconfortável, mas sem coragem de defender a própria mãe. Foi naquele momento que eu entendi que não era só o Osvaldo que me desrespeitava. Ele havia ensinado a família toda a me tratar como se eu fosse um móvel velho da casa, algo que estava ali por costume, mas que ninguém realmente valorizava. Depois que eles foram embora, fiquei na cozinha lavando louça e pensando na vida toda que eu tinha construído. Casei nova com Osvaldo, aos 28 anos, achando que tinha encontrado o homem da minha vida. Trabalhei fora até os filhos crescerem, sempre, dividindo as despesas da casa. Quando minha mãe morreu e deixou a casa para mim, eu nem pensei duas vezes. Botei no nome dos dois, porque achava que casamento era partilhar tudo. Cuidei dos filhos, da casa, do marido, sempre colocando todo mundo na frente de mim. E, aos 63 anos, descobria que eu era só uma empregada não remunerada na minha própria vida. Foi naquela noite que tomei uma decisão que ia mudar tudo. Enquanto Osvaldo dormia, peguei meu caderninho com todas as anotações e fui para a cozinha. Liguei o computador velho que o Fabrício tinha dado pra gente no ano passado e comecei a pesquisar advogados especializados em divórcio. Nunca tinha usado muito a internet, mas aprendi rapidinho quando a necessidade aperta. Encontrei o escritório da doutora Patrícia Mendes, que tinha boas avaliações e ficava perto do centro. Na segunda-feira de manhã, assim que Osvaldo saiu, para mais uma de suas mentiras, liguei para marcar uma consulta. Posso atender a senhora hoje mesmo às 2 da tarde, disse a secretária. Meu coração disparou. Depois de 35 anos aguentando calada, eu finalmente ia tomar uma atitude. A consulta com a advogada foi reveladora de um jeito que eu não esperava. Doutora Patrícia era uma mulher séria de uns 45 anos, que me ouviu com atenção enquanto eu contava tudo o que tinha descoberto. Dona Valdirene, ela disse quando terminei, a senhora tem um caso muito forte para divórcio. E como a casa está no seu nome desde antes do casamento, é seu patrimônio particular. Ela explicou sobre partilha de bens, sobre pensão alimentícia, sobre como provar adultério e ocultação de patrimônio. Mas tem uma coisa importante. Ela continuou, a senhora precisa reunir o máximo de provas possível. Fotos, extratos, recibos, tudo o que conseguir. E precisa fazer isso sem ele desconfiar,
porque se ele souber que a senhora descobriu, pode esconder ou destruir evidências. Saí do escritório com uma mistura de medo e determinação. Pela primeira vez em anos, eu tinha um plano, uma direção para seguir. Quando cheguei em casa, Osvaldo estava lá, mais uma vez com uma desculpa esfarrapada sobre onde tinha passado a tarde. Mas agora eu o olhava com outros olhos. Não era mais a esposa, enganada e sofrida. Era uma mulher preparando sua liberdade, uma investigadora juntando provas contra o homem que havia desperdiçado 35 anos da minha vida. E o pior de tudo era que ele não fazia a menor ideia do furacão que estava prestes a desabar sobre a cabeça dele. As semanas seguintes foram as mais intensas da minha vida. Todo dia era uma descoberta nova, uma mentira a mais para documentar. Seguindo os conselhos da doutora Patrícia, comecei a fotografar tudo que encontrava: recibos, extratos, anotações. Comprei um celular novo com uma câmera melhor, aprendi a usar aplicativos que nunca pensei que fosse precisar. Aos 63 anos, eu estava me tornando uma detetive particular na minha própria casa. A reviravolta que mudou tudo aconteceu numa terça-feira. Osvaldo saiu pela manhã dizendo que ia resolver questões no banco, mais uma mentira que eu já esperava, mas dessa vez, em vez de ficar em casa sofrendo, decidi segui-lo de novo. Peguei o ônibus para o centro e, de longe, vi ele entrando numa loja de móveis caros. Meu coração apertou. Que móveis? Para onde? Esperei ele sair e entrei na loja. Conversei com o vendedor. Inventei que meu marido havia comentado sobre uns móveis que estava comprando. Sim, senhor Osvaldo, homem muito simpático, disse o rapaz. Está mobiliando o apartamento inteiro. Sala completa, quarto de casal. Tudo do Meller. Disse que era para começar uma vida nova. Vida nova. As palavras ecoaram na minha cabeça como um tiro. E a esposa dele, ela não veio escolher nada? Perguntei, fingindo curiosidade. O vendedor pareceu confuso. Esposa, ele sempre vem com a namorada dele. Uma moça loira, bem jovem. Ela que escolhe tudo. Tem gosto refinado. Senti as pernas bambearem. Não era só traição. Não era só um caso passageiro. Osvaldo estava construindo uma vida paralela completa, com casa mobiliada e tudo. Saí da loja cambaleando, sentei num banco da praça e chorei, como não chorava há anos. Mas junto com a dor, veio uma raiva fria que me deu forças para continuar. Liguei para a doutora Patrícia, direto da praça. Doutora, preciso falar com a senhora urgente. Descobri coisas novas. Ela me atendeu na mesma tarde. No escritório, contei sobre os móveis, sobre o apartamento sendo preparado. A advogada fez anotações sérias. Dona Valdirene, isso muda tudo. Ele está preparando para abandonar a senhora. Precisamos acelerar o processo e proteger seus direitos, antes que ele tome a iniciativa. Foi quando ela me explicou algo que eu não sabia. Como a casa era minha desde antes do casamento. E como eu podia comprovar que sempre contribuí financeiramente, eu tinha direitos que Osvaldo não imaginava. Tem uma coisa que a senhora precisa saber, disse a doutora. A lei mudou. A pensão alimentícia entre cônjuges agora considera quem realmente precisa e quem tem condições de pagar. Se ele tem 80 mil reais escondidos e está comprando apartamento, é ele quem pode ter que pagar pensão para a senhora. Essa informação me deixou boquiaberta. Depois de 35 anos sendo sustentada por ele, descobria que talvez fosse ele quem precisasse me sustentar. Voltei para casa naquela tarde, com um plano novo. A doutora Patrícia havia me dado uma tarefa: descobrir exatamente onde estava o apartamento e conseguir provas de que Osvaldo estava usando dinheiro oculto para comprá-lo. Se conseguirmos provar que ele escondeu o patrimônio durante o casamento para prejudicar a senhora, isso é crime. Ela explicou. Foi aí que tive uma ideia que nunca pensei que teria coragem de executar. Na quinta-feira, quando Osvaldo saiu para mais uma de suas mentiras, liguei para a imobiliária, que havia me telefonado. Oi, sou a esposa do Osvaldo. Queria passar aí para ver como está andando a
documentação do apartamento. Ficou feliz. Claro, dona, venha quando quiser. Está tudo quase pronto para a escritura. No escritório da imobiliária, descobri detalhes que me deixaram chocada. O apartamento custava R$ 185 mil. Osvaldo havia dado 80 mil da entrada. Exatamente o dinheiro da conta secreta, menos. E estava financiando o restante. Mas o pior ainda estava por vir. A documentação está toda no nome dele e da companheira, disse a corretora. Ela vai assinar junto como compradora. Companheira, não amante, não caso. Companheira oficial. Como assim? Perguntei, sentindo o mundo girar. Eles não são casados, são? A moça pareceu confusa. Não, mas eles moram juntos há mais de um ano. Ela que cuida de toda a parte financeira é bem organizada. Moram juntos há mais de um ano. Enquanto eu achava que ele tinha casos esporádicos, ele estava vivendo uma vida dupla completa. Mês do ano, pedi para ver a documentação, disse que queria entender melhor o processo. Vai o nome dela, Jéssica Fernandes, 29 anos, cabeleireira. Vi a assinatura dela em todos os papéis. Vi como ela estava sendo tratada como esposa oficial, enquanto eu era mantida na ignorância. O apartamento seria entregue em 2 meses, já todo mobiliário pronto para eles começarem a vida nova que o vendedor havia mencionado. Saí da imobiliária com uma pasta cheia de cópias que a corretora me deu, pensando que eu estava feliz com a compra. No ônibus de volta para casa, fiquei olhando aqueles papéis e entendendo a dimensão do que Osvaldo havia planejado. Não era só uma traição, era uma fuga completa. Ele estava se preparando para me abandonar há mais de um ano, construindo uma vida nova com dinheiro que escondeu de mim. Quando cheguei em casa, Osvaldo estava na sala assistindo televisão tomando cerveja, com aquela cara de inocente de sempre. Oi, amor, ele disse, sem nem olhar para mim. Como foi seu dia? Olhei para aquele homem que há 35 anos dormia ao meu lado, que comia da minha comida, que usava a casa que eu herdei da minha mãe, e senti uma raiva tão profunda que tive medo de mim mesma. Foi bem, respondi, guardando as provas na bolsa. E o seu? Resolveu as questões do banco? Ele inventou mais uma história. Falou sobre filas e burocracia, olhando nos meus olhos com a maior cara de pau do mundo. Cada palavra que saía da boca dele era como uma punhalada, porque agora eu sabia exatamente onde ele havia passado o dia, finalizando os últimos detalhes do apartamento. Onde ia viver com a amante. Naquela noite, depois que ele dormiu, fiquei na cozinha organizando todas as provas que tinha juntado. Fotos, extratos, cibos, documentos da imobiliária. Era como montar um quebra-cabeças de traição. E cada peça que encaixava, doía um pouco mais. Mas também me dava forças, porque agora eu tinha provas suficientes para acabar com aquela farsa de uma vez por todas. Liguei para a doutora Patrícia na manhã seguinte. Doutora, tenho tudo que a senhora pediu. E muito mais. Marcamos uma reunião urgente para tarde. Foi quando ela me explicou sobre a estratégia que íamos usar, entrar com um pedido de divórcio litigioso por adultério e ocultação de patrimônio. Pedir a exclusão dele da casa e ainda requerer pensão alimentícia baseada no padrão de vida que ele demonstrava ter condições de manter. Dona Valdirene, ela disse olhando todos os documentos que eu trouxe. Isso aqui é um caso exemplar. Ele não só traiu a senhora, como planejou abandoná-la deixando-a sem nada. Mas cometeu um erro. Subestimou a senhora. Foi a primeira vez em meses que me senti realmente forte. Não era mais a esposa enganada e sofrida. Era uma mulher que tinha descoberto a verdade e estava pronta para lutar pelos seus direitos. Saí do escritório da advogada sabendo que não havia mais volta. O processo de divórcio seria protocolado na segunda-feira seguinte, e Osvaldo seria citado para comparecer ao fórum. Depois de 35 anos de mentiras, chegara a hora da verdade. E o melhor de tudo era que ele não fazia a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Fim de semana antes de protocolar o divórcio foi o mais longo da minha vida. Osvaldo estava em casa, fazendo sua rotina de sempre, assistindo futebol, bebendo cerveja, reclamando da comida. Eu fazia tudo normal, mas por dentro estava contando as horas para segunda-feira chegar.
A doutora Patrícia havia me orientado a não mudar nada na rotina, para não despertar suspeitas antes dele ser oficialmente notificado. No sábado, aconteceu algo que eu não esperava. Fabrício apareceu em casa de surpresa, trazendo a Cristiane. Ela estava com 6 meses de gravidez, barrigão bem aparente, e eu fiquei feliz vendo meu primeiro neto crescendo. Mas o que mais me chamou a atenção foi como Osvaldo se comportou com eles. Estava mais carinhoso que o normal, fazendo graças para Cristiane, falando sobre o futuro do neto, como se fosse o avô mais dedicado do mundo. Pai, disse Fabrício durante o almoço, o senhor e a mãe não querem se mudar para um lugar maior? Com o bebê vindo, a gente podia procurar uma casa com mais quartos, sabe? Osvaldo quase engasgou com a comida. Filho, casa é um investimento complicado. A gente tá bem aqui mesmo. Olhei para ele sabendo exatamente por que não queria falar sobre mudar de casa. Porque já tinha outros planos que não incluíam nem a mim, nem os filhos. Foi quando Cristiane soltou uma bomba que na verdade a gente queria conversar uma coisa com vocês. O apartamento que a gente aluga é muito pequeno pro bebê. A gente tava pensando se não poderia vir morar aqui por uns meses. Só até conseguir um lugar melhor. Osvaldo ficou visivelmente nervoso. Cristiane, minha filha, aqui é muito apertado. Vocês são jovens, vão conseguir se virar. Fabrício insistiu. Pai, é só temporário. A gente paga uma ajuda de custo, colabora com as despesas. Seria bom pro bebê ter os avós por perto. Eu vi Osvaldo se debatendo porque como ele ia explicar que não queria netos em casa sem parecer um monstro. Vamos pensar no assunto, ele disse finalmente. Mas eu percebi o desespero no olhar dele. Como ele ia sair de casa para viver com a amante se os filhos estivessem morando aqui? Depois que eles foram embora, Osvaldo ficou agitado, nervoso, andando pela casa como um animal enjaulado. Valdirene, ele disse, tentando soar casual, você não acha que a gente já criou nossos filhos? Que agora é hora de vivermos nossa vida? Era a primeira vez em 35 anos que ele falava sobre nossa vida. E eu sabia exatamente o que ele estava tentando fazer, preparar terreno para me abandonar. Nossa vida como, Osvaldo? Perguntei, testando, sei lá. A gente podia viajar mais, ter mais liberdade. Filho criado, não precisa ficar colado na mãe. Cada palavra que ele falava era uma mentira disfarçada de plano conjunto. Quando na verdade ele estava tentando me convencer a aceitar ficar sozinha, para ele poder partir sem culpa. Domingo de manhã foi ainda pior. Acordei com o Osvaldo mexendo no celular escondido, sussurrando baixinho. Quando me viu acordada, desligou rapidinho. Era o Ronaldo. Mentiu. Queria saber se a gente vai no churrasco da semana que vem. Mais uma mentira para minha coleção. Ronaldo nunca ligava domingo cedo e menos ainda para falar de churrasco. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria tudo. Em vez de ficar fingindo que não sabia de nada até segunda-feira, resolvi confrontar Osvaldo de uma vez. Não aguentava mais viver aquela farsa, fingi que acreditava nas mentiras dele. Agi como a esposa boba, que não desconfiava de nada. Osvaldo, falei, sentando na beirada da cama, precisamos conversar. Ele me olhou com cara de quem não queria conversa nenhuma. Conversar sobre o quê, Valdirene? É domingo? Dia de descanso? Respirei fundo, juntei toda a coragem que tinha e falei. Sobre a Jéssica, o silêncio que se fez no quarto era ensurdecedor. Vi a cor sumir do rosto dele, vi o pânico nos olhos, vi o homem que achava que era esperto, descobrindo que a mulher boba sabia de tudo. Que Jéssica? Ele tentou disfarçar, mas a voz saiu trêmula. A Jéssica do apartamento no Hiper Roxo, respondi, olhando bem nos olhos dele. A Jéssica que escolheu os móveis. A Jéssica que assinou como compradora junto com você. A Jéssica que você sustenta com os 80 mil reais da conta secreta. Para cada fato que eu revelava, ele ficava mais pálido. Osvaldo tentou negar, inventar desculpas, dizer que eu estava louca. Mas eu tinha as provas todas organizadas numa pasta e fui mostrando uma por uma. Extratos bancários, fotos dele com ela, documentos da imobiliária, recibos dos móveis. Como você descobriu tudo isso? Foi a única coisa que ele conseguiu perguntar no final,
já sem forças para negar. Descobri porque você me subestimou, respondi, sentindo uma força que nunca soube que tinha. Achou que eu era uma idiota que ia ficar aqui para sempre, esperando você voltar das suas mentiras. Foi quando ele mudou completamente de estratégia. A máscara de marido inocente caiu de vez, e apareceu o homem cruel que eu conhecia por baixo das aparências. E daí? Ele disse, se levantando da cama com raiva. E daí que eu tenho outra mulher? Você acha que eu ia ficar para sempre com uma velha rabugenta que só sabe reclamar? As palavras dele foram como tapas na cara, mas não me abalaram como ele esperava. Eu estava preparada para essa reação. E daí que você tem razão, Osvaldo. Você não merece ficar comigo mesmo. Pelo menos ela me valoriza, ele gritou, perdendo totalmente o controle. Pelo menos ela é alegre, é bonita, me trata bem. Não fica o dia inteiro com cara amarrada. Cada insulto que ele despejava em mim era uma confirmação de que eu estava fazendo a coisa certa. Aquele homem não me amava há anos. Talvez nunca tivesse me amado de verdade. Então, vai viver com ela, falei com uma calma que me surpreendeu. Mas não vai ser do jeito que você planejou. Foi quando contei que já sabia dos planos dele de me abandonar, que tinha descoberto sobre o apartamento, sobre a vida nova que ele estava construindo às minhas custas. Você achou que ia sair de casa me deixando sem nada, né? Que eu ia ficar aqui chorando, passando necessidade, enquanto você vivia feliz, com seu dinheiro escondido. Osvaldo ficou desesperado quando percebeu que eu sabia de tudo. Tente uma de estratégia de novo, passou a implorar, disse que podia explicar tudo, que a Jéssica não significava nada, que ele ia terminar com ela, mas era tarde demais. Não adianta, Osvaldo. Amanhã de manhã você vai receber uma citação para comparecer ao fórum. Estou pedindo o divórcio. Você não pode fazer isso, ele gritou, como se eu fosse propriedade dele. Essa casa é minha também. Esse casamento é meu também. Foi quando eu joguei a cartada final. A informação que a doutora Patrícia havia me dado. A casa sempre foi minha, Osvaldo. Herança da minha mãe, anterior ao casamento. E como você escondeu patrimônio e cometeu adultério ser sem direito a nada. O que aconteceu depois foi uma explosão de raiva, como eu nunca tinha visto. Osvaldo quebrou coisas, gritou, me xingou de todos os nomes possíveis, mas eu não me abalei. Estava protegida pela lei, pelas provas que tinha juntado, pela verdade que finalmente tinha vindo à tona. Quando ele terminou de berrar, peguei minha bolsa e saí de casa, deixando ele sozinho com sua raiva e suas mentiras descobertas. Passei a tarde na casa da minha irmã Conceição, contando tudo o que tinha acontecido. Ela ficou chocada, mas também orgulhosa de mim. Valdirene, você foi muito corajosa. Esse homem não te merecia mesmo. Quando voltei para casa de noite, encontrei Osvaldo fazendo malas. Vou ficar uns dias na casa do meu irmão, ele disse, sem me olhar nos olhos, até a gente resolver essa situação. Não precisa resolver nada, respondi. A situação já está resolvida. Você escolheu a Jéssica. Agora vai viver com as consequências da sua escolha. Ele saiu de casa naquela noite, levando apenas uma mala, deixando para trás 35 anos de mentiras e uma mulher que finalmente tinha descoberto o próprio valor. Os dias seguintes à saída de Osvaldo foram uma montanha-russa de emoções. Por um lado, sentia um alívio imenso de não ter mais que fingir, de não ter que engolir mentiras todos os dias. Por outro, a casa parecia estranha sem a presença dele, mesmo sendo uma presença que só me fazia mal. Mas eu estava determinada a seguir em frente com meu plano. Na segunda-feira, como prometido, a doutora Patrícia protocolou o pedido de divórcio. Osvaldo foi citado na terça, e na quarta-feira meu telefone não parava de tocar. Era ele, desesperado, tentando me convencer a desistir do processo. Valdirene, vamos conversar como pessoas civilizadas. Não precisa dessa guerra toda. Mas eu não atendia mais. Já tinha ouvido mentiras suficientes para uma vida inteira. Quem me ligou e eu atendi foi Ronaldo. Mãe, o que está acontecendo? O pai disse que a senhora está pedindo divórcio. Isso é verdade? A voz dele estava carregada de preocupação e confusão. Marcamos um encontro para eu explicar tudo pessoalmente. No sábado, tanto Ronaldo quanto Fabrício vieram em casa, trazendo as esposas,
para uma conversa que eu sabia que seria difícil, sentados na sala, que sempre foi o coração da nossa família. Contei tudo aos meus filhos. As traições, o dinheiro escondido, o apartamento que ele estava comprando para viver com outra mulher, os planos de me abandonar. Vi o choque nos rostos deles, especialmente do Ronaldo, que sempre idealizou o pai. Mãe, tem certeza disso tudo? Ele perguntou, ainda tentando acreditar que havia algum engano. Mostrei as provas, todas elas, fotos, extratos, documentos da imobiliária. Vi quando a realidade bateu neles, quando entenderam que o pai que conheciam era muito diferente do homem que realmente existia. Fabrício foi o primeiro a falar. Mãe, a senhora fez certo. Ninguém merece ser tratado assim. Ronaldo demorou mais para processar, mas no final também me apoiou. Desculpa por não ter percebido antes. Mãe, a senhora sempre foi forte, mas nunca imaginei que estava passando por isso sozinha. A maior surpresa veio da Keila, minha nora, que sempre me tratou com desprezo. Com lágrimas nos olhos, ela se aproximou de mim. Valdirene, eu peço desculpas por todas as vezes que fui grossa com a senhora. Eu não sabia. Foi quando entendi que Osvaldo havia manipulado toda a família, criando uma imagem de mim como esposa problemática para justificar seus comportamentos. 2 semanas depois, chegou a primeira audiência no fórum. Osvaldo apareceu acompanhado de um advogado, tentando questionar minhas provas, alegando que eu estava inventando tudo, mas a doutora Patrícia estava preparada. Apresentou cada documento, cada foto, cada extrato bancário. O juiz foi claro. As evidências são incontestáveis. O requerido ocultou patrimônio e manteve relacionamento extraconjugal durante o casamento. Foi quando aconteceu a reviravolta que mudou tudo. Durante a audiência, o advogado de Osvaldo tentou alegar que eu não tinha direito à pensão, porque sempre fui sustentada por ele. A doutora Patrícia então apresentou algo que eu nem sabia que ela tinha conseguido. Documentos provando que, durante todos os anos de casamento, eu também contribuí financeiramente para a casa, especialmente com a herança da minha mãe, e com trabalhos que fiz de costura e doces. Mais que isso, meritíssimo, continuou minha advogada. A requerente demonstra necessidade de pensão alimentícia. Considerando que o requerido possui patrimônio oculto substancial e capacidade financeira para arcar com tal obrigação, o juiz analisou tudo e decidiu. Osvaldo teria que me pagar pensão alimentícia de 2 salários mínimos por mês, além de sair da casa imediatamente. Osvaldo saiu do fórum revoltado, gritando que ia recorrer, que não ia me dar nem um centavo, mas a lei estava do meu lado. 3 meses depois, quando tudo foi oficializado, eu estava oficialmente divorciada e com direito à pensão. A casa era completamente minha e eu podia finalmente viver em paz. A última reviravolta, porém, foi a mais satisfatória de todas. 6 meses após o divórcio, Fabrício e Cristiane vieram me visitar com uma proposta. Mãe, a gente queria mesmo vir morar aqui com a senhora. Se a senhora topar, o bebê está quase nascendo, e seria bom ter a avó por perto. Dessa vez, quem tomou a decisão fui eu, sem precisar da opinião de ninguém. Claro, meus filhos. Esta sempre foi a casa da família. Ronaldo também mudou completamente comigo. Começou a me visitar toda semana. Às vezes aparecia só para tomar café e conversar. Mãe, eu fico pensando em quantas vezes a senhora deve ter querido contar a verdade, e não pode. Ele disse, numa dessas visitas, prometo que nunca mais vou deixar ninguém desrespeitar a senhora na minha frente. O apartamento que Osvaldo comprou com a Jéssica virou motivo de briga entre eles, porque ela descobriu que ele estava pagando pensão para mim e ficou furiosa. Soube por comentários de vizinhos que eles viviam brigando, que ela o pressionava para parar de me pagar, que ele estava estressado porque o dinheiro estava apertado. A vida nova que ele sonhou não era tão perfeita quanto imaginou. Eu, por outro lado, estava descobrindo quem era Valdirene, sem Osvaldo. Reformei a casa com o dinheiro da pensão, pintei as paredes de cores que sempre quis, comprei móveis novos, voltei a estudar menos, me matriculei num curso de informática para a 3ª idade e aprendi a usar o computador direito. Fiz amizades novas, comecei a sair para dançar forró aos sábados no clube da 3ª idade. Uma tarde, estava no mercado fazendo compras, quando esbarrei com Osvaldo. Ele estava diferente,
mais magro, com cara de cansado, tentou puxar a conversa. Disse que estava com saudades da nossa vida, que a Jéssica era muito gastadeira e exigente. Olhei para aquele homem que um dia foi meu marido e senti nada, nem raiva, nem tristeza, nem saudade. Osvaldo disse, pegando minha sacola de compras. Você fez sua escolha. Agora, vive com ela. Hoje, 2 anos depois do divórcio, minha vida é completamente diferente. Meu neto nasceu e é a luz dos meus olhos. Fabrício e Cristiane moram comigo e dividimos as despesas e tarefas da casa como uma família de verdade. Ronaldo vem jantar toda sexta-feira com a Keila, que se tornou uma nora carinhosa depois que entendeu a verdade. A pensão de Osvaldo chega certinha todo mês. E eu uso parte para ajudar os filhos, parte para minhas despesas e parte eu guardo. Pela primeira vez na vida tenho dinheiro meu, que não preciso pedir permissão para gastar. Compro o que quero, viajo quando tenho vontade. Cuido de mim como sempre deveria ter feito. Às vezes, quando estou na varanda de casa, tomando café e vendo meu neto brincar no quintal, penso em como minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse tido coragem de agir antes, mas não me arrependo do tempo que levei para tomar a decisão. Cada humilhação, cada mentira descoberta, cada noite chorando em silêncio me deu a força necessária para chegar até aqui. Descobri que aos 65 anos ainda dá tempo de começar de novo. Descobri que o amor próprio é mais importante que manter. Descobri que prefiro estar sozinha a estar mal acompanhada. E principalmente, descobri que a Valdirene que existe dentro de mim é muito mais forte e corajosa do que eu imaginava. Osvaldo tentou me destruir com suas mentiras. Que eu ia aceitar qualquer coisa para manter o casamento. Mas o que ele não sabia é que mulher que cria filho sozinha, que enfrenta as dificuldades da vida com dignidade, que ama de verdade. Essa mulher tem uma força que ele nunca foi capaz de entender. E agora, finalmente livre, posso ser quem sempre fui por baixo de todos os anos de silêncio. Uma mulher que conhece seu valor e não aceita menos do que merece.